Mateus, capítulo 28. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10. No findado sábado, ao entrar primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos, ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: Não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. Retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. Eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. E então Jesus lhe disse: Não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Oremos. Ó Senhor, desde o primeiro culto de hoje que nós estamos nos alegrando com este acontecimento mais importante na história da Igreja Cristã. E aqui estamos mais uma vez, Senhor, para nos alegrar, trazer mais uma mensagem deste mesmo assunto. Abençoa aqueles que vão ouvi-la. Abençoa cada um com a iluminação do teu Santo Espírito. Abençoa o teu servo que fala contigo com a unção do Espírito Santo, para que traga a palavra e eficaz para a alimentação de todos aqueles que vão escutá-la. Em nome de Cristo. Amém. A mensagem de manhã foi mensagem aos herdeiros da Páscoa. Hoje à noite a mensagem é preciso ter pressa. Inclusive, o resumo está no nosso boletim. É necessário ter pressa no testemunho para anunciar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo.
nós não podemos nem devemos perder a oportunidade de dizer ao mundo, de anunciar ao mundo a nossa alegria e a nossa fé. Jesus morreu e ressuscitou a vida. Por isso é que nós dizemos Feliz Páscoa. Feliz Páscoa é a maneira de anunciar o Evangelho. É uma maneira de anunciar que Cristo as mulheres que foram visitar o túmulo de Jesus levantaram bem cedo, como nós nos levantamos hoje de manhã. Levantaram bem cedo e tiveram o grande privilégio de serem as primeiras testemunhas da ressurreição. É muito importante ter pressa em anunciar que Cristo vive. Ele vem nos buscar para que onde Ele estiver, nós estejamos com Ele no céu. O anjo, quando deu a notícia para aquelas mulheres que Jesus Cristo estava vivo, qual foi a recomendação? Que elas fossem depressa anunciar aos outros esse maravilhoso acontecimento. Elas obedeceram. E mais do que depressa foram anunciar essa grande boa nova aos discípulos de nosso Senhor Jesus. E enquanto elas estavam indo depressa, que surpresa! O caminho, elas encontraram o próprio Senhor, o próprio Jesus. Quando nós saímos para evangelizar, nós saímos porque nós encontramos nosso Senhor Jesus Cristo e Ele está morando em nossos corações. Por isso nós temos pressa. Não podemos ficar acomodados. Não podemos ficar passivos, esperando que o Evangelho, como por milagre, seja anunciada por alguém que não eu. Por que isso? Quando a ordem é para que eu vá e anuncie este Evangelho. Nós não podemos ficar acomodados diante de um evento tão importante como a ressurreição de Cristo. Nós precisamos anunciar ao mundo Jesus. Nosso Redentor vive. Ele não ficou no túmulo. Ele nos ama. Sua morte nos livra do pecado. E não apenas nos livra do pecado, mas sua morte nos livra da morte e também do inferno. É preciso, meus irmãos, que nós entendamos isso, que a ressurreição, por amor a nós, da vida eterna. Nós, hoje de manhã, levantamos cedo, como as mulheres que foram ao túmulo, juntos aqui, também tivemos a oportunidade de nos confraternizar no café da manhã. Foi uma bênção. Nessa semana, na sexta-feira,
nós podemos lembrar da agonia, da dor, do sofrimento de Cristo. Mas hoje, primeiro dia da semana, nós celebramos a grande verdade, que no cristianismo, depois da grande luta, segue a coroação. Depois da grande luta, vem a coroa, como está escrito na Bíblia. Salmo 30, versículo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Hoje nós celebramos essa retumbante vitória. A mais retumbante vitória que existiu em toda a história no universo. Ressurreição. A ressurreição de Cristo foi profetizada. A Bíblia profetiza desde o Velho Testamento. Nós podemos ver Salmo, capítulo 16, versículo 10. Cerca de 1000 anos antes do nascimento de Cristo, Davi, o profeta Davi, anunciou a ressurreição com as seguintes palavras: pois não deixarás a minha alma no inferno, na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. O servo de Deus, Jó, livro de Jó, capítulo 19, versículo 25. Ele diz: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21, Jesus anuncia a sua ressurreição. Ele diz que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro. Ressurreição de Cristo já era aguardada pelos patriarcas. Já era aguardada por Abraão, por Isaac e Jacó e muitos outros patriarcas. Por isso que Satanás procurou de todas as maneiras evitar esse acontecimento extraordinário. Por isso que ele tentou lá no deserto até o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não queria que isso acontecesse. Então, a tentação de Satanás a Jesus no deserto foi uma tentativa direta. Tentando desviar a verdadeira missão de nosso Senhor Jesus aqui na terra. Jesus disse claramente, reconheceu claramente que Pedro não estava sendo usado pelo Espírito Santo, mas pelo diabo. Quando Jesus estava falando do seu sofrimento, em Mateus, capítulo 16, versículos 22 a 23, então Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim
as coisas dos sacerdotes. Tentaram ocultar o fato. O fato da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos claramente no texto básico da mensagem. Eles tentaram ocultar este fato, subornando. Guarda, então subornar alguém. Para pagar alguém para fazer o que é errado, é coisa muito antiga dos discípulos do diabo. Em Mateus capítulo 28, 11 a 15, nós lemos: indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que acontecera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem o seguinte: vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormiam. Caso isso chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E esta versão divulgou-se entre os judeus até outra tentativa, outra narrativa inventada pelos sacerdotes e posteriormente pelos judeus, inimigos de Cristo, foi que as mulheres tinham ido ao túmulo errado. Tinham ido a outro túmulo. Vejam como Satanás engana as pessoas. É um absurdo crer numa história dessa. Se isso fosse verdade, eles poderiam ter mostrado o verdadeiro túmulo e mostrado o corpo de nosso Senhor Jesus. Isso era a maneira mais fácil de provar. Desde então, não faltaram teorias para contraditar a ressurreição de nosso Senhor Jesus. Como a teoria que ele não morreu, ele apenas desmaiou. A fantástica teoria de uma ilusão coletiva dos discípulos de nosso Senhor Jesus. Por que insistem nisso? Porque esta doutrina, a doutrina da ressurreição, ela é fundamental para a fé cristã. Por esta razão, Satanás tem buscado muitos meios para colocar este fato inconteste em descrédito. E quando nós deixamos de anunciar, quando nós nos acomodamos e não vamos depressa anunciar a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos contribuindo com a estratégia de Satanás. Nós estamos ajudando Satanás a se dar bem na sua estratégia. Nós precisamos testemunhar com as nossas palavras, com os nossos atos, com o nosso procedimento, que a ressurreição de Cristo é um fato. O corpo de Jesus, de acordo com o costume dos judeus, ele foi envolto no lençol de linho. Cerca de 50 quilos de especiarias aromáticas foram aplicadas no pano
vinho que envolvia o corpo de nosso Senhor Jesus. E depois o corpo de Jesus Cristo foi colocado numa escavação, numa pedra sólida, extremamente sólida. Depois, uma pedra grande, pesando aproximadamente 2 toneladas, 2.000 quilos, foi colocada para que ninguém tivesse facilidade de entrar ali. Foi rolada por meio de alavancas para a entrada da cavidade. Uma elite, o destacamento do famoso exército romano foi colocado na entrada. Pessoas treinadas na mais rígida disciplina ficaram na entrada, na porta sepulcro. E se de fato eles tivessem deixado alguém roubar, todos eles teriam sido sacrificados, todos eles teriam sido condenados à morte, porque num caso desse, essa era a pena para o soldado que não cumprisse a sua missão. Então, meus irmãos, apesar de todo o cuidado e segurança com que as autoridades romanas cercaram o túmulo de Jesus, ele vence a morte. É o que nós lemos em Mateus 28, 10. O fato da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo foi testemunhado por muita gente. Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15. Você pode ler de 1 a 8. E depois ler o versículo 13, que diz: Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste, no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais sido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora de tempo. Versículo 13 e 14. E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Então, meus irmãos, como prova de que não foi uma ilusão provocada pela ansiedade dos seguidores
de nosso Senhor Jesus Cristo, temos o fato de Cristo comer com os discípulos. Nós encontramos em Lucas, capítulo 24, versículos 41 a 43. Comer com os discípulos após a ressurreição. E por não acreditarem eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhe disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, que ele comeu na presença dele. Porque Cristo ressuscitou, porque ele vive, nós devemos imitar o apóstolo Paulo e anunciar esse fato todo dia da nossa vida. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 55 a 57, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dará vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus. Concluindo, meus irmãos, nosso Deus, o nosso Salvador é um Salvador vivo. Aleluia. Nosso Cristo é o Cristo vivo, o Cristo ressurreto, o Cristo vitorioso, o Cristo triunfante, aquele sobre quem o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses capítulo 1, 17. Ele é antes de todas as coisas. Dele tudo subsiste. Sendo assim, nossa esperança é esperança de vida. Nossa esperança é uma esperança de luta. Nossa esperança é uma esperança de alegria. Nossa esperança é uma esperança de trabalho. Nossa esperança tem sentido, porque aquele em quem nós depositamos toda a esperança triunfou sobre a morte. E assim como ele triunfou, junto com ele, nós também triunfaremos. Concluo com a leitura do versículo 36 do capítulo 11 de Romanos. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ele ressuscitou. Verdadeiramente, Cristo ressuscitou e mora no coração de cada um cristão, de cada um seguidor dele, estimulando a anunciar esta verdade ao mundo até que ele volte. Ele nos abençoe hoje e sempre. Amém.